ali exilado e quem sabe morrer ali. Só que nesse período de exílio, onde o servo do Senhor estava ali exilado, distante de tudo e de todos, a mão do Senhor continuava escrevendo a história da igreja. Aleluia! Nós temos visto diante dos nossos olhos, desde a era apostólica, a igreja apostólica, nós temos visto ferrenha perseguição contra o povo de Deus. Só que quanto mais eles tentam, mais o evangelho do Senhor cresce, mais a palavra do Senhor é propagada, mais almas se rendem ao evangelho, porque não há ninguém que possa lutar contra as mãos do Senhor. Aleluia! E o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, e aí nesse período de exílio, de solidão, o Senhor, Ele traz aos seus servos as revelações guardadas para o fim dos tempos. Aleluia! E nós vemos aqui no capítulo 22, a partir do versículo 7, que o Senhor Jesus, Ele já inicia essa palavra: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí o apóstolo João, ele foi testemunha ocular do Senhor. Ele viu, ele andou com o Senhor, ele tocou nas suas mãos curadas, ele tocou no Senhor Jesus, ele ouviu o próprio Senhor Jesus, foi testemunha ocular do Senhor. E aí, diante de tudo que o anjo do Senhor apresenta a ele, ele se prostra para adorá-lo. Ao que o anjo lhe repreende, né? Não adore a mim, adore ao Senhor, porque eu sou conservo teu. Eu também sou servo como você e os profetas. E no versículo 9, no versículo 10, perdão, o anjo fala: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E aí ele ordena a João que não oculte, que não guarde as revelações que ele teve, mas que ele anuncie. É uma carta aberta para que todos saibam, para que todos ouçam. E aí quando nós lembramos lá de Daniel, quando ele também teve revelações da parte do Senhor, o Senhor fala que ele deve selar, porque ainda não era o tempo. Mas ao contrário de Daniel, que foi ordenado a selar as palavras da profecia, o apóstolo João, ele é ordenado que espalhe essas notícias à igreja do Senhor. Aleluia! E quando nós nos deparamos com o Apocalipse, tem muitas pessoas que têm medo do livro do Apocalipse. Tem pessoas que buscam ler esse livro só por curiosidade, para ver os acontecimentos finais, para ver os sinais escatológicos. Mas o livro do Apocalipse, ele é mais do que isso. Ele não trata apenas da bênção da igreja, da bênção do noivo com a igreja. Ele não trata apenas do castigo eterno dos ímpios, mas ele também traz a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque a palavra do Senhor no livro do Apocalipse fala, Jesus, ele dá testemunho de que ele esteve morto, mas agora ele está vivo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Quantos ainda creem na volta do Senhor Jesus? Quantos ainda esperam a volta do Senhor Jesus? E de nós que estamos aguardando essa volta, como estamos esperando essa volta? Aleluia! Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós nos alegramos pelo que nele está escrito, porque sabemos que herdaremos o céu, que herdaremos as ruas de ouro, que estaremos ali diante do Senhor todos os dias, que não sentiremos mais fome, que o Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Nós nos alegramos por isso. Só que ao lermos o livro do Apocalipse, também nós nos deparamos com
algo, que é a questão da vigilância, a questão do despertamento. Porque o livro do Apocalipse, ao mesmo tempo que ele nos alegra, que ele traz em nosso coração regozijo, exultação no Senhor, ele também traz a nós, servos do Senhor, uma mensagem de alerta, para que venhamos nos preparar para esse grande dia, para que venhamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, porque Ele está às portas. Aleluia! No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, o Senhor Jesus fala: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, diz o Senhor, e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A maior promessa que Cristo fez à sua igreja não foi a promessa de riquezas materiais. A maior promessa que Cristo fez à sua igreja não foi o sucesso financeiro. A maior promessa que Cristo fez à sua igreja não foi que daria bênçãos terrenas para ela, mas a maior promessa de Cristo feita à sua igreja foi de que Ele voltaria para nos buscar, para que nós estejamos onde o Senhor está. Aleluia! Porque é desejo do noivo de estar junto da sua igreja, é desejo do Senhor de ter a sua igreja perto dele, de ter o seu povo ali adorando a Ele. Aleluia! E essa foi a maior promessa que o Senhor nos fez. Aleluia! A volta do Senhor Jesus, ela é um processo iniciado. Ela já começou. Jesus, ele não vai voltar. Jesus, ele está voltando. Aleluia! Glória a Deus. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo de número 11, no momento da ascensão do Senhor, e os discípulos estão lá olhando, contemplando o Senhor Jesus subindo, e a Bíblia relata que o Senhor ali é encoberto por nuvens. Então eles não conseguem mais ver o Senhor, mas eles estão com o olhar fixos no céu. E de repente encosta lá dois homens vestidos de branco e perguntam: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Aleluia! A volta do Senhor Jesus vai acontecer. Aleluia! A Bíblia fala da segunda vinda de Cristo mais do que a primeira vinda. A primeira já se cumpriu e a segunda está para se cumprir. E nós estamos aguardando a sua volta. Hebreus capítulo 9, versículo 28. O escritor nos fala: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Cadê o povo que está aguardando a volta de Jesus? Cadê a igreja que se regozija ao ouvir que o noivo está às portas?
Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O mundo não crê, mas Jesus vai voltar. O mundo não espera, mas Jesus está voltando. O mundo não quer, mas Jesus está voltando. Aleluia! E não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Nós estamos esperando o nosso Senhor Jesus. Dizem que estão demorando, dizem que Ele não vai voltar. Mas nós cremos na volta iminente do Senhor. Aleluia. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que o Senhor Jesus virá e nos levará, Ele nos arrancará deste mundo e nos levará para morarmos para sempre com Ele, para estarmos para sempre diante da sua presença. Aleluia. Quantos de nós ainda esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus? Parece que está demorando. O tempo vai passando, as coisas vão mudando, e para nós achamos muitas das vezes que o Senhor está tardando, mas nós não entendemos o tempo do Senhor, porque o tempo dele não é o nosso. Nós tão somente precisamos esperar pacientemente pelo Senhor. Precisamos crer na sua vinda. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. Nós vivemos dias que nós olhamos assim, às vezes nos assustamos, porque o tempo passa muito rápido. Hoje em dia a gente amanhece, quando pensa que não, já anoiteceu. Planejamos tanta coisa ali ao longo do dia, só que o tempo passa tão rápido que nós nem percebemos. E aí deixamos tantas coisas para trás, porque não houve tempo. Porque o tempo está passando muito rápido. Os dias já não são mais os mesmos. Porque a volta do Senhor Jesus está próxima. E nós olhamos aí o mundo indo cada vez pior, cada vez mais se corrompendo e querendo corromper a igreja do Senhor. Mas nós temos uma promessa e devemos aguardar o cumprimento dessa promessa. Aleluia! Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele cumprirá a promessa dele de vir nos buscar. Aleluia! A igreja do Senhor está vivendo os seus últimos momentos na terra. Estamos vivendo a última hora aqui nessa terra. Cristo já está às portas. 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Ele alerta-nos com muito amor. Filhinhos, esta é a última hora. Essa é a última hora da igreja. É a última hora, é tempo de se preparar. É tempo de colocarmos as nossas vestes, de embranquecer as nossas vestes, porque o Senhor está à porta. É tempo de nos despertarmos, de nos levantarmos como a noiva eleita do Senhor, porque Ele está perto de vir nos buscar. Estamos vivendo os últimos acontecimentos aqui. Tudo está preparado para que o anticristo venha reinar na terra. Assim também a igreja deve se
vindo para nos buscar. Sabemos que Ele está vindo para arrebatar-nos. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Aleluia. Billy Graham, ele diz que em uma de suas frases que o Senhor Jesus falou que voltaria numa época em que ninguém esperasse. E aí ele corrobora essa referência dizendo que nunca houve uma geração tão distraída como a nossa. Porque nós vemos aí a natureza alertando, a natureza nos avisando. Nós vemos a palavra do Senhor ecoando, nos alertando. E ainda assim muitos estão dispersos. Muitos estão distraídos porque fomos ofuscados pelas coisas terrenas. Estamos mais preocupados em granjearmos aqui na terra, em enriquecermos, em termos um belo patrimônio, em termos uma boa casa para deixar para os nossos filhos, em termos uma boa herança para deixar para os nossos filhos, em darmos boas escolas aos nossos filhos. Não que não devemos fazer isso, devemos sim buscar o bem, mas não devemos colocar essas coisas acima do que os céus. Não devemos granjear aqui e esquecer que também devemos granjear no céu, porque a Bíblia fala que lá o nosso tesouro, a traça, não corrói, o ladrão não linda para roubar, e nós devemos também anhelar para recebermos esse galardão do Senhor. Aleluia. Não devemos viver somente aqui como se acabou aqui na terra, pronto já, porque não é assim. A gente sabe que tem, um longo percurso pela frente. E aí o mundo acha que morreu, acabou. Engana-se eles. Porque aí sim, quando o homem morre, quando ele parte dessa vida, sendo sem o sexo e o juízo. E aí nós corremos tanto, batalhamos tanto. Para quê? Será que quando o Senhor Jesus ele nos chamar, nós estaremos atentos, nós ouviremos? Quantos de nós nós antes desejávamos muito a vinda do Senhor Jesus, mas hoje as coisas estão nos ofuscando e nós queremos que o Senhor volte, sim, mas primeiro a gente quer terminar de construir a nossa casa, queremos primeiro casar, concluir a faculdade. Senhor, eu preciso primeiro conseguir me estabilizar financeiramente, conseguir o melhor emprego, e deixamos a volta do Senhor Jesus em segundo plano. O apóstolo João fala que nós estamos vivendo a última hora. Todos os dias nós temos que viver como se o Senhor estivesse à porta nesse dia. Quantas vezes passa ano, passa dias, passa meses, semanas, e nós não pensamos na volta do Senhor Jesus. Nós não pensamos que o Senhor Jesus ele pode vir a qualquer momento. Nós cremos que Ele vai vir a qualquer momento. Mas será que estamos esperando? Será que estamos preparados para quando o Senhor voltar, nós subirmos com Ele? Aleluia. Muitos deixaram de crer na volta de Jesus. E muitos outros deixaram de esperar. Mas nesses últimos dias, o Senhor ele está alertando o seu povo. Nesses últimos dias, o Senhor está despertando a sua igreja. Nesses últimos dias, o Senhor está trazendo de volta a mensagem do arrebatamento que foi esquecida em muitas igrejas, em muitas denominações. Já não se fala mais da volta do Senhor, já não se prega mais sobre santidade, porque as pessoas só pregam bens materiais, só pregam
como nos ensina Tiago no capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra produzir a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Ainda que muitos tenham como tardia, a vinda do Senhor está próxima. Aleluia! Devemos esperar pacientemente pelo Senhor. Devemos esperar com paciência naquele que nos fez a promessa. Aleluia! Esperarmos também com fé, como nos ensina Pedro em sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que nós temos, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, ou seja, é verdadeira e resultará em louvor, em glória e em honra quando Cristo for revelado. Aleluia! A nossa fé é uma fé genuína e ela tem como resultado louvor, glória e honra. Não é uma fé baseada no conhecimento humano, não é uma fé baseada em ensinamentos vãos, em heresias, mas é uma fé alicerçada em Cristo, alicerçada em sua palavra. Aleluia! Ele está voltando. Glória a Deus. E nós também que esperamos a volta do Senhor, devemos esperar nos purificando, como está enfatizado em 1 João, no capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, que esperança? A esperança da sua vida, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia! Nós aguardamos o Senhor Jesus vigilante, aguardamos a Ele paciente, aguardamos a Ele com fé e aguardamos a Ele também nos purificando. Aleluia! Também devemos aguardar a volta do nosso Senhor Jesus vigilante, como em Mateus, no capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aleluia! Pode ser hoje a volta do Rei, pode ser daqui a algumas horas. Esse culto pode até nem acabar, porque o Senhor Jesus, Ele está às portas. Aleluia! Nós não sabemos quando, mas nós cremos e aguardamos o Senhor Jesus voltar. Aleluia! No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a palavra
tinham aonde comprar, mas a porta já havia se fechado. Aleluia. E aí, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, a Bíblia fala que todas elas se prepararam. Quando ouviram o som, que o nome estava vindo, todas elas se prepararam. Só que 5 levaram as suas candeias ou as suas lâmpadas, como em algumas versões, e levaram também consigo vasilhas reservas com óleo. Porém 5 delas levaram as candeias, mas não levaram azeite. Elas não levaram óleo. E aí a Bíblia fala que o noivo tardou a voltar. E todas adormeceram. Não foram só as 5 insensatas, foram todas. Só que de repente elas ouvem um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. E todas elas levantaram, se prepararam. Ao que as loucas disseram: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Repare que a lâmpada estava se apagando, não havia se apagado totalmente. E elas respondem: não, porque pode faltar a nós e a vós. E aí pode ser que elas não consigam chegar ao caminho, ao destino. E elas falam: vai aqueles que vendem e compram azeite para si. E elas vão, e quando volta, a porta já estava fechada. A nossa lâmpada, ela não pode se apagar. Aleluia. Não importa se o Senhor está demorando. Não importa há quanto tempo estamos esperando, mas Ele está voltando. Que estejamos preparadas. Não basta ter só as vestes. Não basta ter só as lâmpadas. Também não basta estar só esperando. Temos que estar preparados. Temos que ter azeite reserva para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Aleluia. Que estejamos preparados para encontrarmos com o Senhor. Para que nós não venhamos ser pegos de surpresas. Para que nós não venhamos nos preparar quando já não houver mais tempo. Quando o Senhor já tiver fechado as portas. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Aleluia. 17. Oh Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele fala que está às portas. Aleluia, Jesus. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Glória a Deus. E os mortos, a Bíblia fala que os mortos, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós seremos transformados. Aleluia. E nós iremos nos encontrar mortos e vivos, com corpos glorificados,
para que fizéssemos uma oração por ela. E ela contou um pouco do seu testemunho, um testemunho muito maravilhoso. Creio que assim como eu, os demais que ouviram também foram edificados. E eu estava vendo ali ela andando com amuletas, né, por ordem médica, e eu fiquei pensando na limitação dela. Nós vemos que ela é uma mulher apaixonada pelo Senhor, pela obra, só que no momento ela está impossibilitada de ir à igreja por conta de um problema na coluna. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, em nós, né, nós estamos, às vezes estamos bem, né, estamos com saúde, temos o que vestir, temos o que calçar, estamos com as nossas dívidas em dias, e muitas das vezes deixamos de vir à casa do Senhor por coisas mínimas. Deixamos de vir à casa do Senhor por coisas passageiras, por coisas momentâneas. Às vezes é um programa de TV que nos prende. Às vezes uma conversa com alguém que nos impede. Mas nós devemos ansiar pela presença do Senhor. Devemos fazer. Nós não sabemos quando será o nosso último dia. Hoje nós estamos bem. De repente Deus nos livre, amanhã aconteça alguma coisa e a gente esteja impossibilitado de estar na casa do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus no começo da nossa fé, nós tínhamos aquele gás, nós tínhamos aquele amor, nosso coração queimava pela presença do Senhor. E aí o tempo vai passando, parece que a gente também vai esmorecendo, mas não que nós venhamos nos apegar firmemente no Senhor, porque os dias são maus. Que venhamos nos firmar cada vez mais. É tempo de nós olharmos para Jesus e deixarmos de lado todo embaraço, como está registrado lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Deixarmos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos envolve e corrermos para o alvo que é Cristo, nosso Senhor Jesus. É tempo de nos posicionarmos e é tempo de nos despertarmos, porque a vinda do Senhor está próxima e não vai demorar muito. Nós estaremos com o nosso Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando cada um de nós e assim agradeça essa rica oportunidade. Louvado seja Deus. Quem tem ouvido, ouça. Que Cristo ele tem falado e nos alertado. Amém? Nós temos ouvido aqui palavras, como se diz, inefáveis, né? A palavra de Jesus. Né?